Então estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito 127 e vocês que não tiveram a minha presença ontem devem ter sentido minha falta assim como eu senti a falta de vocês. Alguns percalços a gente vai tocando o barco aqui. E olha, ontem eu assisti a oitiva daquele rapaz da ABIN, né, aquele senhor da ABIN, aquele barbudo, né? E ele reforçou todas aquelas, né, falas dele durante a CPMI. E sabe que meu peito encheu de esperança, sabe? Eu falei, esse vídeo vai ser especial. Esse vídeo da 127, da Comissão Cidadã de Inquérito, vai ser especial. Vou pegar um pouco da minha veia de documentarista e um pouco da minha história para misturar um pouco com vocês, né? Por que a gente está aqui? Por que existe a Comissão Cidadã de Inquérito? Né? Olha, se vocês pararem para pensar, a maior vítima da Comissão Cidadã de Inquérito, quer dizer, a maior vítima do 8 de janeiro tem sido a Polícia Militar do Distrito Federal. E o esquema foi todo armado para colocar a culpa em cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Né? E agora a gente tem uma situação diferente da CPMI, porque na CPMI a gente tinha uma relatora indicada pelo ministro Flávio Dino, e ela é do Maranhão, né, senadora, uma história toda voltada para o Nordeste, assim, não tem nenhum vínculo emocional, sabe, com Brasília, sabe, não conhece a história dos candangos, né? E a história dos candangos é muito bonita. Por quê? Porque eu me identifico com essa história. Eu fui para Brasília por volta dos 5, 6 anos de idade. Eu sou filho de militar do Exército. Meu pai foi servir em Brasília e a gente morou na primeira vez na Vila Militar, ali no setor militar urbano. Por isso que eu falo para vocês, quando aconteceram aquelas coisas no QG, eu falo, gente, esse terreno aí é onde eu passei minha infância, foi aí que eu brinquei. Então eu conheço esse chão, eu conheço esse ar, essa poeira que se respira aí. E o fato de eu estar em São João del Rei acompanhando tudo isso, sabe? Fala assim, olha, ali em São João del Rei tem um sangue candango. E esse cara está tão ligado a Brasília como qualquer outro candango de Brasília. E aí nós vamos para a figura mais importante que agora se avizinha, né, que é um político, que é meu xará. Ele é de Ipu. Sabe onde é que fica Ipu? Ipu fica no Ceará. Ele tem 60, ele é de 1965. Eu sou de 1960. Eu sou 5 anos mais velho que ele. E ele, meu xará, chama João. É João Hermeto de Oliveira Neto, o nosso relator da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nossas expectativas crescem muito quando se fala da história do Hermeto. Do João cearense, que foi para lá pequenininho, ele, mais 6 irmãos, trazido pela mãe, fugido da seca do Nordeste, lá do Ceará, e foi crescer aonde? Foi crescer na cidade que leva o nome de Candango, na Candangolândia. E a Candangolândia, eu vou mostrando para vocês aqui, vou tentando contar na história para vocês, porque vocês vão ter que entender um pouco de humanidade, sabe? A minha história com a do Hermeto, a gente tem muita coisa em comum, eu e o Hermeto. Eu descobri isso. Eu descobri que o Hermeto, ele foi candidato, a primeira participação dele na política foi com o PHS, Partido Humanista da Solidariedade. E quando eu descobri que o PT com o PSDB era farinha do mesmo saco, que eles estavam fazendo um jogo de cena, isso por volta da primeira eleição do Lula, que se deu também com a primeira eleição do Aécio aqui em Minas Gerais, né? E aqui em Minas acontecia um fenômeno chamado Lulécio, sabe?
aí as forças políticas do PT, sabe, se aliaram de uma certa forma para eleger o Lula e para eleger o Aécio do PSDB em Minas. Dali para frente eu percebi que aquilo era um jogo de cena, que não existia aquela coisa de PT, PSDB, não. Então, o Aécio ficaria 8 anos e a expectativa era que o Lula ficasse 8 anos, né? E que depois o PSDB assumiria. E a expectativa do PSDB era que realmente depois dos 2 mandatos de Lula, né, fosse o PSDB, até que apareceu a Dilma, que foi uma espécie de que eles chamam de poste, né, que nunca tinha concorrido nem a síndico, e a Dilma ganhou a primeira eleição dela e para o 3º mandato do PT. Daí o Aécio saiu daqui, porque ele já tinha 2 mandatos, ele saiu para ser senador e colocou o vice dele para ser governador, que era o Anastasia, e aí ficou aqui uma espécie de Dilmazia, sabe? PSDB com PT. E lá em São Paulo, né, a expectativa era que o Serra ganhasse da Dilma, mas não ganhou, né? O Alckmin, né? Peraí, o Alckmin, né? O Alckmin ganhasse da Dilma, mas não ganhou. Então, aí, na primeira eleição para prefeito, depois da eleição do Lula e do Aécio, eu falei, não, eu vou sair candidato independente aqui para prefeito e vou denunciar essa dobradinha escandalosa. Porque aqui, na primeira eleição, depois do 2º mandato, depois da eleição do Lula, aqui em São João del Rei, juntou PT com PSDB, você acredita? O PSDB saiu de chapa de prefeito e o vice era do PT, era um vereador do PT. E aí eu criei um partido aqui, eu trouxe para cá o PHS, Partido do Hermeto, e fui candidato a prefeito avulso, assim, só para denunciar essa coisa de dizer que um era oposição ao outro, mas é aquele negócio, olha, uma mão lava a outra, fica aquela oposição disfarçada, entendeu? Mas todo mundo é o mesmo grupo, está governando. Então, eu sou João, chamo João, o Hermeto chama João, eu tenho uma história de candango, o Hermeto tem uma história de candango, eu sou filho de militar, o Hermeto, né, cresceu politicamente com a base voltada para militar, porque ele foi militar, ele foi subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, e ele se elegeu, né, representando a base militar. A base eleitoral dele é uma base militar. Então, vamos conhecer um pouco dessa história, né, do Hermeto, de Brasília, dos candangos, porque Brasília foi... Vamos conhecer aqui a origem do Hermeto, porque o Hermeto hoje é o centro das atenções. O Brasil inteiro vai voltar os olhos para o Hermeto, porque ele vai fazer o relatório. E o relatório dele não parece ser um relatório igual o da Lisiane Gama, que depois que ela assinou o relatório, que comemorou, levantou aquela plaquinha junto com os outros nordestinos lá da base do governo, falando anistia, não vai ter anistia, quer dizer, é uma militante, entendeu? De péssima qualidade, enterrou a carreira política dela, entendeu? Mas o Hermeto ainda pode salvar dele, até porque a base política do Hermeto é de origem militar. E o maior alvo desse golpe do 8 de janeiro, porque não foi tentativa de golpe, foi um golpe que a esquerda deu para legitimar o governo do Lula junto com o PSDB. Esse é o entendimento que a Comissão Cidadã de Inquérito tem, a partir das evidências que nos foram apresentadas. Mas vamos conhecer um pouquinho e vamos navegar um pouco na história. Agora eu vou colocar minha veia de documentarista em jogo, tá certo? Essa aí, ó, é o mapa do Distrito Federal, tá certo? Aí você tem essa parte aí, que é o núcleo Bandeirante, a parte central, onde é que foi construída Brasília, tem o Lago Paranoá ali entre o lago tem aquela espécie daquele avião, que é o plano piloto, e tem essa bolinha mais vermelha aí, ó, que é a Candangolândia. Essa é a base política, é onde cresceu e viveu o nosso amigo João Hermeto, tá certo? Então vamos conhecendo um pouquinho, porque Brasília foi assim, gente. Eu morei em Brasília. Quando eu morei em Brasília, eu fui para Brasília com
65, 66, 1965, 66. Eu morei primeiro na Vila Militar do Distrito Federal, né, ali no setor militar urbano, na parte de sargento, né, suboficial. Era sargento, não era oficial. Depois eu mudei para o Cruzeiro Novo. No Cruzeiro Novo eu ainda cheguei a frequentar uma igreja feita de madeira, sabe? Essa é a igreja lá da Candangolândia. Lá era tudo de madeira, parecia um faroeste, entendeu? E aí foi onde o Hermeto cresceu. A minha segunda escola lá no Cruzeiro Novo também era de madeira, né? Então, essa é a escolinha, essa é a igreja que está lá até hoje. Né? Então, você olha essa criança aí, ó, era assim, entendeu? Podia ser o Hermeto aí, ó, entendeu? Esse é o solo onde o Hermeto cresceu. O Hermeto é um candango, tipo João aqui de São João del Rei. E essa igrejinha está lá até hoje, entendeu? Ela é o símbolo, né, da Candangolândia. Porque antes não chamava Candangolândia, não, sabe? Ela tinha um outro nome. Deixa eu ver aqui. Como é que está? Que fala aqui, né? A área que foi construída em Brasília, né, para acolher os trabalhadores que chegavam com o objetivo de atuar nas construções da nova capital, né, ela foi idealizada por um tal de Bernardo Saião. E recebeu este nome por ser uma área livre de impostos, sabe? Ali deveria ser o principal atrativo para os comerciantes se instalarem na região. Então, era um núcleo populacional e comercial da capital, ambos provisórios. Em tempos atuais, compreende a região administrativa do Núcleo Bandeirante, parte do Parque Way, a Candangolândia e do Riacho Fundo. Tá certo? Então, antes de Candangolândia, chegou a chamar Sacolândia, porque era feito com sacos de construção. Era Lonolândia, depois passou para Sacolândia. Então, era um lugar assim, tipo, sabe, faroeste mesmo. E aí as construções eram feitas assim, barracos de lona, sabe, ou depois de sacos, até virar Candango, Vila dos Candangos, aí passou a ser Candangolândia. Hoje é isso aí, ó, a Candangolândia, né? Então, é uma cidade de emigrantes, né? Pessoas que migraram principalmente do Nordeste, né? Que o Nordeste parece que tem aí na região de Candangolândia, 52,2% dos moradores são da região Nordeste, sendo Maranhão 11,3%, né? Depois vem a Bahia com 8%, depois Piauí com 8%, depois Ceará com 7%, depois Paraíba com 7 e pouco, depois Pernambuco com 3%, depois Rio Grande do Norte, entendeu? E de mineiro, os mineiros também eram uma quantidade boa, mineiro e goiano, né? Os mineiros representavam quase 18%. Né? Eu também sou um dos mineiros que morou ali, né? Na Candangolândia, ali no Cruzeiro Novo. Esqueci de anotar aqui, gente, que baguncei tudo aqui. Então foi assim. Então a origem nordestina, a origem mineira, a origem goiana, sabe? Predominou muito ali, né? Mais do que o pessoal do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então foi muito assim. Pessoal do Nordeste, certo? E o pessoal de Minas e Goiás, né? Sendo que Minas e Goiás foram assim, mineiro tinha mais, né? Depois goiano, mas a soma dos nordestinos dava mais de 50%, que aí esparramando, são 9 estados, né? Aí você tem todo aquele negócio lá. Então, a história de Brasília, sabe, é uma história que estava começando. Eu ali em Brasília, comendo terra, sabe, a gente via Brasília crescendo. E essa coisa de Núcleo Bandeirante, Ceilândia, tudo aquela coisa feita de madeira, sabe? E esse povo ia lá construir esses conjuntos, essas quadras, superquadras, aquela coisa toda. E aí foi nascendo Brasília. Então o Hermeto, vamos agora mostrar o Hermeto aqui para vocês. Esse é o Hermeto. A história do Hermeto está muito voltada para Candangolândia, sabe? Ele é daquele núcleo aí, Núcleo Bandeirante. Então ele tem uma base política muito forte.
E ele não é um cara de origem de esquerda, sabe? Ele veio no PHS, é de origem militar, né? E era da base do Ibanez, era o homem forte do Ibanez, porque do PHS ele foi convidado para ser filial ao MDB, entendeu? Então, o Hermeto, ele é um cara cascudo, certo? Ele é um menino que cresceu ali em Brasília, cresceu ali no meio dos militares, olha ali a base dele, olha, é tudo militar. E essa turma aí, que são os militares mesmo, que tem orgulho de vestir, né, a farda do Distrito Federal, sabem o que fizeram, né, no dia 8 de janeiro. Eles têm consciência que foi feita uma traição com relação a essa categoria, que tentaram julgar essa polícia militar na lama. E esse golpe que partiu, segundo o nosso entendimento, do núcleo do governo, e aí tem Flávio Dino, você pode até pegar alguns ministros do Supremo aí também, que passou a mão em cima, ou sei lá o que, entendeu? Porque foi tudo uma construção para se chegar ao entendimento que eles queriam acusar a polícia do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal. E o Hermeto, ele é da base do Ibanez. Ele é MDB, ele tem uma história, sabe, com o partido dele, entendeu? E com a história, com esse grupo militar. Então a expectativa que a gente tem é que o Hermeto, né, como uma pessoa da área militar e da polícia militar, ele está mordido. Ele está mordido, certo? E ele sabe que, olha, a expectativa em cima da decisão, da posição do Hermeto, está muito voltada para o destino da Polícia do Distrito Federal. Entendeu? E, enquanto o governo federal quer jogar a culpa em cima do Distrito Federal, da Polícia do Distrito Federal, entendeu? O Hermeto, como relator da CPMI, ele fala, opa, quem me colocou aqui na política foi essa minha militância, essa minha base eleitoral, que são os militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Então eu estou aqui também para defender as honras, a honra dessa turma, a honra dessa instituição, que me fez ser um profissional, que me fez ser um político, que me fez ser um líder, entendeu? E agora ele está no centro das atenções do Brasil. O João, do Ceará, da cidade de Ipu, sei lá como é que chama, eu esqueci o nome, é uma cidade lá do Ceará, mas foi para lá menininho, é um candango, sabe? E agora eu espero sim que vocês façam aí bastante comentário, que isso circule bastante em Brasília, sabe? Porque aqui de São João del Rei tem um candango, um sangue candango, sabe? Corre nessas veias desse velho João Paulo aqui, sabe? Esse espírito candango. Então vamos ver o que vai acontecer nessa CPMI, nessa CPI do Distrito Federal. Depois eu vou passar alguns trechos, mas não nesse vídeo, no próximo, do que aconteceu na reunião de ontem, tá certo? E tem muita coisa boa. Então vocês têm que ficar motivados, porque eu estou bastante motivado. Eu nunca estive tão motivado assim. Eu sei que a CPMI do Distrito Federal foi um fiasco, já sabia isso desde o começo, entendeu? Porque ali o governo federal, né, botou a mão e sequestrou aquela lá. E também, se você for olhar, aquela tropa de choque que foi colocada ali na CPMI do Distrito Federal é aquela base nordestina. Aquela base nordestina, entendeu? Que é agarrada no tal do dedinho do mesário pianista. Então, é esse núcleo que está tentando sobreviver. Então, eles foram colocados ali, não foi por acaso. Entendeu? Porque tem todo esse fundo, esse background, que traz a esse entendimento que nós estamos trazendo aqui. Já no Distrito Federal, você tem aí o Chico Vigilante, que é que é petista, que está ali, ó, eu sou o presidente, eu vou dizer o que vem, o que não vem, mas ó, ele foi democrático de um certo ponto ali, ele deixou até que muita coisa passasse. Inclusive, nós tivemos a oitiva com a
com aquela infiltrada lá, né? Como é que ela chama? Acho que esqueci o nome da mulher. E muita coisa nasceu daí. Muita coisa nasceu daí. Eu falei antigamente, em momentos anteriores, a CPI do Distrito Federal está mais séria do que a CPMI. Ali foi um circo a CPMI. Eu estou até um pouco decepcionado com a oposição, entendeu? Que ficou ali na CPMI, porque, sabe, vocês, meu amigo, vocês têm que crescer muito ainda para militar na política. Porque ali houve muita amarelação, houve muita desvio de foco, sabe? Muita imaturidade. Mas a nossa expectativa agora é que realmente, aonde aconteceu o negócio foi em Brasília. E quem sofreu com isso foi Brasília. Quem sofreu mais com isso foi a Polícia Militar do Distrito Federal. E, claro, a sociedade brasileira, né, que foi vitimizada com essa armação que fizeram para cima do 8 de janeiro, para tentar incriminar um movimento legítimo da sociedade brasileira, que depois nós vamos entrar nessa questão. Tá certo? Então tá. Então comente. Você que é de Brasília, que é do Cruzeiro Novo, do setor militar urbano, certo? Que é de Candangolândia, Bandeirantes, Riacho Fundo, Guará, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, entendeu? E demais que eu não lembro, Asa Norte, Asa Sul, sabe? W3, W4, W2. Ai. Então tá. Comentem aí, certo? E o pessoal fica falando, João, você tem que voltar a ser político, você tem que voltar a ser candidato. Eu falei, se eu fosse candidato, se eu tivesse espírito para ser candidato mais uma vez, talvez eu seria lá em Brasília, para sustentar esse sangue candango que eu tenho. Entendeu? Porque quem está fazendo eu pulsar aqui em São João del Rei, sabe? Não é a política de São João del Rei, que aqui a gente já viveu tudo isso, né? É Brasília. Tá certo? O povo daqui mal sabe que eu tenho essa história com Brasília, tá? Porque isso é um passado meu que eu tenho com vocês aí de Brasília, meus candangos, colegas. Um abraço para todos vocês e não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever e olha, põe bastante candango nessa CPI, na Comissão Cidadã de Inquérito. A gente quer a candangada toda aí com a gente, porque nós somos agora, né, a voz de Brasília. É um candango nas montanhas das Alterosas, tá? Puxando esse link com Brasília para poder garantir que essa cidade foi construída por brasileiros com raça, com peito, com coragem, tá certo? E são vocês que estão aí em Brasília, que estão construindo essa história, porque 55% da população de Brasília ainda não nasceu em Brasília, entendeu? Os que nasceram em Brasília é menos da metade. Então essa história ainda está sendo construída. Por exemplo, o Hermeto não nasceu em Brasília, foi para ir pequeno. Eu não nasci em Brasília, fui para ir pequeno, entendeu? Então são poucos os brasilienses, candango, raiz, que nasceu aí. Então essa história está começando a ser construída. E agora é a hora de vocês se levantarem, sabe? E falar assim, nós vamos levantar a bandeira da democracia de fato e de direito. Não é essa democracia jogada a boca fora aí, qualquer um não. Nós vamos fazer justiça. E aí está na mão do Hermeto. Vamos apostar nisso? Vamos, não percam a esperança. Eu não perdi. Ainda tem a CCI também, tem um relatório da CCI. Tá certo? Já enterramos a Elisiane Gama. Essa aí, e não vai ter mais mesário pianista. A gente não vai deixar que isso aconteça mais. Viu, turma do Nordeste? Todo mundo aí, a partir de agora, vamos acabar com essa cultura do mesário pianista aí, porque essa turminha que está aí no Nordeste está fazendo um estrago no Brasil, tá certo? E estão exportando esses estragos para Brasília. E agora a gente tem que fazer isso aí em Brasília, fazer essa lava-jato, essa lavagem cultural aí, para tirar essa cultura, né, desses falsos políticos que ganham as eleições, sabe lá como, e vem fazer goela abaixo aí, querendo que a sociedade brasileira engula isso aí. Tá certo? Então tá bom. Comente, compartilha e tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Essa é a Comissão Cidadã, a comissão da sociedade brasileira. É o povo que vai se fazer valer, porque
não tem muita esperança e muitas coisas que acontecem nessas instituições aí que parece que estão cooptadas, tomadas por grupos que não têm esse apreço pela justiça, esse apreço pela democracia de fato e de direito, como a gente entende que ela deva ser. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês.